Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui nesse tempo, especial aí de devocional. Você que está nos acompanhando, aí no Instagram do G12, é um momento desses assim bem especial. Hoje, logo cedo, nós já, quando despertamos, acordamos, já tivemos aí a oportunidade de poder orar, de poder ter um tempo com Deus e também deixar um tempo para termos aqui juntos, aí o nosso devocional. Você sabe que nós estamos nesse tempo aí desfrutando, de uma grande bênção que é do devocional aí do discípulo, escrito pelo nosso pastor César Castellanos, que tem inspirado, aí a todos nós e também tem nos incentivado a realmente estarmos fazendo o nosso devocional e nessa perspectiva aí também de nos colocarmos como discípulos, mas também de podermos estar compartilhando com os nossos discípulos para que eles possam também fazer assim o seu devocional. Quero convidar você para que nós possamos nessa manhã, nesse dia, hoje nós vamos estar vendo aqui no livro O Devocional do Discípulo. Nosso dia é o dia 4, a lição, o devocional que fala sobre o Deus de Abraão. Olha que coisa, hein? O Deus de Abraão. E eu queria, como já que nós estamos aí em nossa devocional, quero convidar você para que você possa orar agora, nós possamos orar juntos agora, agradecendo a Deus por esse dia e também pedindo a Deus que Ele se revele a nós, como Ele também se revelou aí a Abraão, de uma forma tão tremenda, de uma forma tão poderosa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a nós, como o Senhor também se revelou a Abraão, e que nós possamos aprender, Senhor, a responder ao Senhor, como Abraão respondeu ao chamado dele, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, compartilhar sobre o Deus de Abraão, nós estamos aqui em cima de uma grande verdade sobre o Deus de Abraão, mas para você conhecer tudo aquilo que envolve a história aí de Abraão, você precisa ler os capítulos 10, capítulo 11, e aí o 12 em diante, que vai tratar da história de Abraão, como Deus se revelou a Abraão e como Abraão se relacionou com Deus. Eu creio que é muito interessante a gente pensar aí nessa perspectiva. No capítulo 10 de Gênesis, nós temos a geração aí pós dilúvio, nós temos aí as gerações que vão as famílias que vão dando origem a outras gerações. Aí você chega no capítulo 11, tem ali aquela situação, a geração da Torre de Babel, e Deus, em meio a tudo aquilo ali, aquela geração que estava buscando colocar, estabelecer um nome, tocar os céus e tal, aí de repente aparece a família, aqueles que deram origem a Abraão, e a gente vai ali ver o nome do pai de Abraão apareceu, Terá, e a história então começa a partir dali. Aí chega aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus ele vai e ele se revela a Abraão, ele vai ao encontro de Abraão, e Deus fala com Abraão, e Deus faz promessas para Abraão, e Deus chama Abraão para segui-lo. Eu vejo aqui a figura aí assim de um líder que está
convidando, chamando para andar com ele, o seu discípulo. É como se Deus estivesse chamando Abraão para uma caminhada, para um discipulado, para um aprendizado, né? E isso é muito interessante a gente olhar aqui nessa perspectiva. E Deus, ele então chega para Abraão, e no capítulo 12 aqui, como nós estamos em cima dele, no verso 2, Deus diz a Abraão que vai estabelecer com ele, olha só, eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu. E aí, aqui no verso 4, Deus vai dizendo para Abraão que o chamado que ele tem para Abraão é para que Abraão possa se relacionar com ele na base da aliança. Deus chama Abraão para estabelecer com ele uma aliança, né? E no discipulado, né, nós também temos aprendido, né, que, por exemplo, o Deus que nós servimos e cremos é o Deus da aliança. Nós somos chamados para fazermos parte do povo da aliança, e da mesma forma os nossos relacionamentos, né, precisam ser também baseados na aliança. E Deus, importante isso aqui, Deus chama Abraão para caminhar com ele na base de uma aliança. Mas, voltando um pouquinho, aí no versículo 1, Deus, quando chama Abraão, ele vai dizendo para Abraão que ele tem promessas, que Deus tem tantas coisas, né? Você vai vendo que Deus vai repetindo isso, né? Nos capítulos que vêm posteriores de Gênesis, Deus vai repetindo essa questão da promessa e tal. E Deus fala aqui, no verso 1, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. Então Abraão é chamado para poder viver uma nova história, é chamado para sair, né, do seu lugar, da sua posição, e ele agora é chamado para ir caminhar com Deus, e Deus faz a ele, né, essa promessa: eu vou fazer de você, Abraão, um grande povo, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e você será uma bênção. E Abraão aqui, ele nos dá um exemplo muito interessante, né? E aqui está também isso no livro, aí, que fala sobre a devocional do líder, do pastor César, ele falando a respeito desse grande exemplo aí de Abraão, dessa excelência de Abraão em ser um homem que ele intencionalmente, né, decide obedecer a Deus e também decide entrar aí nessa aliança. E é interessante observar que na caminhada aqui, Deus chama Abraão para sair, né, e para ir para um lugar que ele vai indicar. Deus não dá um mapa para Abraão. Deus não fala como é que vai ser assim, os detalhes, mas Deus faz uma promessa. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer, né, o seu nome, né, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te multiplicar. Mas Deus, ao chamar Abraão para essa caminhada e não lhe dar um mapa, Deus está aí provocando em Abraão, está despertando em Abraão, eu diria, a necessidade de Abraão crer, de Abraão confiar. Porque se você sai, como Abraão saiu, para um lugar que Deus falou que ia indicar, e foi só quando Abraão saiu, foi só quando Abraão começou, né, a caminhar com Deus, é que Deus foi dando para ele, né, aí as dicas. E é muito interessante isso, né? Na nossa vida aí com Deus, nós somos chamados para andar com Deus, para caminhar com Deus, para confiar em Deus.
E Abraão teve que aprender a confiar em Deus em cada passo que ele dava. Às vezes, né, surgiram situações na caminhada de Abraão, né, e também pode surgir em nossas vidas, né, situações em que a gente é provado. E Abraão, ele tem algumas atitudes que eu entendo assim, que elas estão registradas aqui nas Escrituras para mostrar que, apesar, né, de tudo, Abraão não era um super homem, né? Ele era um homem que aprendeu a obedecer e aprendeu a crer. E esse aprendizado, né, foi muito interessante, né? E a gente precisa aí aprender também na escola, né, de Abraão. Por exemplo, é como se Deus tivesse chamado Abraão para ser um discípulo. Sabe que um discípulo, ele é um aprendiz. Então, Abraão, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a crer. Você sabe que Abraão, ele teve a atitude da obediência, ele teve a atitude da fé, né, inicial, de poder sair, deixar a sua terra, a sua parentela e caminhar na direção que Deus estava apontando, né? E Abraão teve que, como eu disse, um passo a passo. Por exemplo, logo no capítulo 13, você vai ver assim, Abraão, no momento ali delicado, quando sai com a sua esposa, aí chega a necessidade de ir lá para o Egito. Ela era muito bonita, né, Sara, e ele fica preocupado das pessoas lá, dos egípcios, dos governantes, até do faraó, alguém achar ela muito bonita e querer matá-lo para ficar com ela. Ele disse: olha, você diz que você é minha irmã, né, para eu não correr riscos. Então, foi assim que aconteceu. Sara chega lá com a sua beleza, encanta, né, ali os egípcios e tal, e a história era que ela é minha irmã. Aí, de repente, o faraó, ele é avisado aqui, ó, não toca nela não, não toca nela não. E naquele momento ali, o faraó chama Abraão: olha, por que você não falou, né, que ela é sua esposa? Aí ele vai contar a história toda. Mas o que a gente aprende com isso? É que naquele momento, Abraão, ele tinha dado o primeiro passo da obediência, o primeiro passo ali da fé, mas Abraão ainda está na escola, aprendendo a confiar, aprendendo a depender. Mas você aprende a confiar como? Confiando. Você aprende a crer como? Crendo. Mas é claro que você vai aí vendo algumas situações, sendo aperfeiçoado e tal. Aquele momento, Deus também revelou a Abraão uma coisa: Abraão, quem está cuidando de você sou eu. Quem fez a promessa sou eu. É o lado de Abraão que ficou preocupado, que veio, né, o temor, como acontece com a gente também. Mas aí Deus vai mostrando para Abraão que ele é o Deus que Abraão pode confiar. Aí, quando você chega lá no capítulo 15, Deus diz a Abraão: eu sou o teu escudo. O que é isso? Abraão, sou eu que te protejo, sou eu que te defendo. Abraão, você precisa continuar confiando em mim. Você precisa continuar crendo em mim. E Abraão então foi nessa caminhada, nessa jornada. Aí você sabe muito bem que Abraão recebe a promessa de ser pai de uma grande nação e tal. A idade dele, né, já avançada, a sua esposa também, Sara, que ela recebe, né, aí o nome de Sarai, porque por causa da aliança que Deus fez com eles também. Deus os chama, né, para viver uma nova realidade, né? Sara agora passa a ser Sarai, aquela princesa curada, sarada, e ela então vivendo nessa limitação. Abraão está cheio de limitações. Quando Deus chamou Abraão, ele não chamou Abraão assim, com as coisas tudo assim bem, tudo normal, não. Chama Abraão para ser pai de uma grande nação, faz tremendas promessas, mas Abraão não tinha filho, sua esposa era estéril, o tempo passou,
Aí então Abraão acha assim, bom, já passou bastante tempo, aí tem uma ideia de ter um filho, né, com uma das servas lá de Sara, né? Ela era a Sarai, que agora foi curada, agora é a Sara, que também está numa aliança aí com Deus. Aí agora o Abraão faz um acordo lá e tal, e Sara concorda, e vai ter um filho com Agar. Só que aí, né, Deus diz para Abraão, Abraão, não é isso que eu te falei. Abraão, né, você vai ter um filho com a sua esposa. Mas como é que seria isso? Aí então Deus renova a promessa, e até que a promessa se cumpre, aí vem Isaac. Aí o que acontece? Abraão está na escola da fé, na escola daqueles que são chamados para aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Aí então Deus faz o quê? Deus pede a Abraão o seu filho. Abraão mais uma vez é posto à prova, Abraão mais uma vez passa por um teste tremendo, e aí Abraão, ele obedece a Deus. Cada vez que você obedece a Deus como Abraão, você vai fazendo o quê? Você vai crescendo também, a sua fé vai crescendo, a sua dependência de Deus, você vai se sentindo mais à vontade para confiar em Deus em coisas maiores, ou sobre desafios maiores que você terá pela sua frente. Mas uma coisa me chama muita atenção na relação de Abraão com Deus, é que Abraão começa essa caminhada, né, tá na escola aí da fé. Você sabe que no capítulo 15, né, vamos voltar um pouquinho atrás, o que aconteceu? Deus vai ensinar a Abraão algo tremendo, que é sobre o poder da visualização, né, que o pastor César tem ensinado tanto, e como isso abençoou a minha vida e tem abençoado tantas pessoas. A gente precisa de fato aprender a visualizar, porque isso faz parte também do exercitar aí da fé, o chamar à existência as coisas que não existem. Por exemplo, Deus fala com Abraão e com Sara para eles saírem da tenda onde eles estão, no capítulo 15, e aí eles poderem olhar, contemplar as estrelas, contemplar o céu. E Deus disse a Abraão, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Você pode contar? Abraão, assim será a sua descendência. E ainda diz que Deus, ao falar com Abraão, né, sobre isso, Abraão creu no Senhor. E ele e Sara começaram então a olhar as estrelas e começaram a visualizar, não é? Que aquelas estrelas representavam a sua descendência, né? É o poder da visualização. Isso faz parte desse processo de aprendizado da fé. Olha como é que esse Deus de Abraão é lindo, hein? Olha como é que esse Deus de Abraão, que também, ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, ele é o nosso Deus. Até que Abraão, ele vai aprendendo, ele vai exercitando, não é, aí a sua fé, até que Abraão se torna o quê, gente? O pai da fé. Mas também, Abraão tem outro título que me chama muito a atenção. E sabe que título é esse? Amigo de Deus. Isso aqui é tremendo. Abraão é chamado de amigo de Deus. E como é que foi isso? Não é? Abraão foi aprendendo a confiar em Deus, a depender de Deus, a crer em Deus, não é? E aí ele vai crescendo na sua relação com Deus até chegar, né, aí a esse ponto de ser chamado amigo de Deus. Gente, se nós olharmos também para Jesus, né, a forma como Jesus, né, ele se relacionou com os seus discípulos, né, os discípulos foram chamados, né, para ir com Jesus, para caminhar com Jesus, para estar com Jesus, e eles foram também aprendendo, né, aí a confiar em Jesus, e essa relação entre Jesus e os discípulos foi crescendo, até que Jesus chega a um ponto que fala assim, ó, eu não vou chamar vocês mais de meus servos, mas agora eu vou chamar vocês de meus amigos. E é isso, sabe, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, ao ponto de sermos alguém
E isso faz com que a gente possa também, né, desfrutar de uma amizade, de confiança. Voltando aqui para esse momento tão especial na vida de Abraão, ele está nessa relação com Deus, como nós vimos, né? Olha eu diria a ascensão, olha o crescimento, olha o desenvolvimento, o desenrolar, né, da vida de Abraão. Agora, interessante, né? Porque a Bíblia mostra o desenrolar da vida de Abraão não como um homem independente, mas como um homem dependente de Deus. Não como um homem que está vivendo a sua vida e fazendo as coisas do jeito dele, da forma dele, mas de um homem que aprende a esperar, né, a direção de Deus. De um homem que aprende a crer e a confiar em Deus. E qual foi o resultado, né, de tudo que aconteceu na vida de Abraão? É esse que a gente vai olhando, né, aí nas Escrituras, vendo como Abraão creu, vendo o resultado aí da sua fé. Por exemplo, você vê o apóstolo Paulo escrevendo no livro de Romanos, no capítulo 4, falando sobre Abraão. Olha o que Paulo diz: plenamente convencido de que era também poderoso para fazer tudo o que havia prometido. Capítulo 4 de Romanos, verso 21. Paulo, ele diz que Abraão, ele se tornou um homem crente, um homem que estava convencido. Abraão estava convencido, eu gosto disso, convencido, de que Deus, ele era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Isso serve para mim e para você hoje. Eu pergunto a você, e essa pergunta a você também, ela se volta para mim. Será que nós estamos convencidos de que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas? Será que nós estamos convencidos de que Deus ele é fiel? Será que nós estamos convencidos de que Deus, assim como ele é o Deus de Abraão, ele é o nosso Deus? E Deus disse: Abraão, eu sou o teu escudo. O que é isso, gente? Deus está dizendo a Abraão: eu sou o teu protetor, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Abraão, eu sou o teu El Shaddai. Oh, gente, que coisa tremenda isso. Eu sou o teu El Shaddai. Né? Essa palavra El Shaddai, a gente só vê as pessoas falando, traduzindo, né? É o Todo-Poderoso, mas o que El Shaddai significa? É que Deus, ele é aquele Deus que tem tudo o que nós necessitamos. Tudo. Ele tem e ele é tudo que nós necessitamos. Ele é o Todo-Poderoso na medida em que ele é aquele que pode suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas quais forem, e que nós precisamos aprender a confiar nele e nas suas promessas. Então, a figura aqui, né, de Shaddai também quer representar ou representa aquela imagem, né, de uma mãe quando ela está amamentando seu filho, e você sabe que o leite materno, ele tem tudo aquilo, todos os nutrientes, tudo o que é necessário, vitaminas, tudo, né, o que uma criança necessita. O que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu Shaddai. Abraão, eu tenho tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Meus amados, esse Deus de Abraão, ele também quer ser o nosso Deus. Você precisa conhecer a Deus como Abraão conheceu. Eu preciso conhecer a Deus. Abraão conheceu a Deus de tal maneira que ele disse né, que esse Deus aí, que ele estava conhecendo nas suas atitudes, ele estava dizendo que ele confiava, ele estava dizendo que ele esperava, ele estava dizendo que ele aprendeu, né, que Deus era suficiente. Então, em cada passo que Abraão foi dando,
ele foi aprendendo a confiar e a depender de Deus. Gente, é claro que Abraão teve que lidar com medos, temores. Não quer dizer que Abraão não tinha esses sentimentos. Tinha, tanto é que a história, quando eles entram, né, lá no Egito e depois também, revela isso, não é? Mas ele foi vencendo, crendo no Senhor, ele foi vencendo os seus temores, as suas dúvidas, e é interessante, né, que a gente pode observar que a única maneira da gente poder vencer, né, também os nossos medos, nossas dúvidas, é alimentando a nossa fé. Alimente a sua fé a cada dia, e você verá que você vai matar, né, aí vai os seus temores. É como quando você vai se alimentar, você mata a sua fome, não é isso? Quando a gente se alimenta da fé, nós matamos os nossos medos, os nossos temores. E o nosso querido Abraão nos dá aqui um exemplo tremendo. E aí, como é que a gente vai conhecer, né, a Deus? Como Abraão conheceu. Como é que Abraão conheceu a Deus? Se relacionando com Ele, confiando nele, andando com Ele. Deus diz: Abraão, anda na minha presença, não é? Deus também colocou Abraão, né, à prova. Então você vai entender na sua caminhada, né, que Deus vai provar você. Mas vai provar você para quê? Vai provar você, não é para você ser reprovado, mas é para você ser aprovado, não é? E saber que você pode confiar nele, você pode entregar, né, toda a sua vida, todo o seu futuro, toda a sua família, você pode confiar nele, as suas finanças também. E esse é um tempo, né, que a gente está vivendo, um tempo de muitas dúvidas, de incertezas, e fica o desafio. Esse é um tempo em que nós estamos sendo desafiados a andar pela fé, como Abraão andou, a viver pela fé. Mas também é um tempo que nós estamos sendo desafiados a obedecer a Deus. E o segredo aqui está nisso. Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele recebeu promessa de Deus. Abraão foi obediente a cada palavra que Deus lhe deu. Ele saiu como Deus lhe ordenou. Ele esperou o cumprimento da promessa como Deus lhe havia falado. E cada passo que Abraão deu, né? Cada passo que ele foi dando, foram passos de fé, de confiança. E é muito interessante a gente também observar que Abraão foi desafiado a tomar uma atitude. A atitude que Abraão tomou, ela mudou completamente, né, o seu destino. A atitude que Abraão tomou levou ele a experimentar aí promessas de Deus, a experimentar uma vida que sem Deus, isso é importante, hein? Abraão experimentou uma vida que sem Deus ele não experimentaria. Não teria filho com Sara, não seria pai de uma grande nação, não seria esse homem tão abençoado como foi. Então, Abraão foi o que foi, porque Deus entrou na sua história, na sua vida, e Abraão também, ele deu passo de fé, de confiança em Deus, entregou tudo a Deus. Quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele está entregando todo o seu futuro a Deus. Ele está confiando plenamente em Deus. E ele está indo numa direção que Deus estava dando, mas não sabendo, não é? Assim, ainda muitos detalhes. Porque Deus não deu um mapa para ele. Pronto, Abraão, você vai aqui, não. Abraão, sai e vem, que eu vou te direcionar, eu vou te guiar, eu vou te dirigir. Abraão, ele só tinha o que, gente?
que Abraão tinha? Abraão tinha promessas. E é muito importante isso aqui, é que Abraão, ele tinha promessa. E ele então se agarra àquelas promessas, ele crê nas promessas e ele vê o resultado, né, disso aí, de ter confiado em Deus, nas promessas de Deus. Eu quero terminar. Uma coisa interessante, né, que está aqui no Salmo de número 3, quando o salmista ele fala algo muito interessante sobre esse Deus, né, da relação aí dele com Deus, da sua confiança, né, em Deus. E aqui no Salmo 3, no verso 3, mas eu vou destacar, né, aqui o verso 3, é muito interessante. O salmista diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Então, o salmista está se referindo a quem? Ao Deus de Abraão. Ele diz: tu, Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de gerações, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Mas tu, Senhor, tu és esse escudo que me protege. Mas também o Senhor é a minha glória. E o Senhor também, né, me ergue aí a cabeça. Porque Deus disse a Abraão: se você me obedecer, eu vou te engrandecer e eu vou te honrar. Gente, não há coisa melhor na vida do que nós sermos honrados por Deus. A Bíblia diz que Deus honra a quem? Aos que lhe honram. Mas também a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos submeter, nós temos que nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Ele, no tempo certo, Ele vai nos honrar, Ele vai nos levantar. E muitas vezes nós ficamos querendo, né, ser honrados, ficamos querendo crescer e tal, mas não há coisa melhor, não há coisa mais segura, quando você sabe que é Deus que está te honrando, é Deus que está te levantando, é Deus que está te protegendo. Aí você está cercado por todos os lados, né? Cercado de proteção, cercado de bênçãos, cercado de promessas, e você sabe que mesmo que as lutas vierem, que mesmo que as adversidades vierem, que os problemas vierem, você sabe que Deus, Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra com você, Ele é Deus da aliança, e Ele vai cumprir o que prometeu. Ele é o teu escudo, Ele é o teu protetor, Ele é o teu El Shaddai, Ele é o Deus que, da mesma forma que Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou te honrar, Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou fazer você se multiplicar, Abraão. Mas você sabe que Abraão entrou na escola da fé para que cada uma dessas promessas pudesse se cumprir. E Abraão desfrutou das promessas de Deus. Que você também possa desfrutar das promessas do Deus de Abraão. E que você também possa aproveitar, né, aí esse livro devocional do discípulo, porque você vai também poder aprender muita coisa, e também você vai poder abençoar, né, levar os seus discípulos também a terem a devocional deles, né? Por isso é muito sugestivo, né, esse livro devocional do discípulo, porque nós, como discípulos, precisamos também aprender a ter a nossa devocional, a depender de Deus a cada dia, a buscar a Deus a cada dia. Nós somos chamados a conhecer Deus cada dia, a ouvir Deus cada dia. Nós somos chamados, né, a um aprendizado. Deus é o nosso líder, né, como foi o líder de Abraão. Abraão, quem era o discipulador de Abraão? Né, era Deus. Hoje, Abraão, vem cá que eu vou te discipular. Né, e assim Deus fez com Abraão para nos ensinar como é que nós temos que ser também como discípulos dele. Nos ensinar a obedecer, nos ensinar a crer e a confiar.
esse é o legado também que nós podemos receber de Abraão. Mas lembre-se, Abraão, ele foi tudo o que ele foi. Ele conquistou tudo o que ele conquistou por causa do Deus que se revelou a ele, do Deus que ele creu, e ele, Abraão, passou a andar com Deus, a depender de Deus, e aí então os resultados, né, eles apareceram. Vamos terminar. Eu quero fazer com você mais uma oração e desafiar você. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos desafiados, e ainda mais seremos desafiados a confiar em Deus, a crer que Deus, ele é o nosso provedor, que Deus é o nosso protetor, que Ele vai guardar a nossa vida, a nossa família, Ele vai guardar, né, aí a nossa casa, nossa saúde. Ele, né, é o Deus que também vai nos prover de tudo que nós necessitamos, como ele também proveu, né, a Abraão de tudo aquilo que ele também necessitava. Oremos então. Pai, nós te agradecemos porque Tu és esse Deus tão tremendo, tão lindo, um Deus tão poderoso, mas um Deus também tão sensível a nós, um Deus que nos chama para uma caminhada de fé, um Deus que nos chama para aprendermos a confiar no Senhor a cada dia, a depender do Senhor a cada dia, que nós possamos, Senhor, também corresponder ao Teu chamado, confiando e dependendo do Senhor, para que possamos também experimentar o que Abraão experimentou, porque nós cremos que as promessas que o Senhor fez a Abraão, através de Cristo Jesus, nós também podemos acessar a cada uma dessas promessas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação tremenda que está nas Escrituras sobre o Senhor, esse Deus de Abraão, mas também sobre Abraão, esse homem que aprendeu a confiar e a depender do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Foi um prazer, uma alegria poder estar com você aí nesse tempo, nessa manhã, nessa devocional. Forte abraço.